Temos a honra de receber agora conosco o Dr. Lucas Navarras, especializado em cardiologia veterinária. Professor, seja muito bem-vindo. O senhor é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária e docente também da Unip de Campinas. Professor, aproveitando a sua presença aqui no Congresso Vet em Foco, o senhor pode falar para os nossos participantes os temas que o senhor abordou, o que o senhor buscou impactar aqui nos congressistas? Fazer um resuminho para nós. Claro. Oi para todo mundo que está aí acompanhando. Bom, hoje eu participei da sala de geriatria, né? E aí a minha área, a cardiologia, tem tudo a ver. Então, estava me sentindo em casa, porque a gente sabe que os nossos pacientes geralmente são idosos mesmo. E hoje eu pude trazer 3 temas que são igualmente importantes. A gente falou sobre presença de sopro nos idosos, quando eu trato, quando eu não trato. Hipertensão também, que é sempre uma dúvida, tratar ou não, né? Como fazer esse diagnóstico, intervir ou não. E síndrome cardiorrenal, que são aí os 2 órgãos que geralmente dão mais problemas aos nossos idosos, né? Perfeito, professor. O que o senhor acha, assim, que em cada tema, não sei se o senhor quer escolher algum dos temas, para falar dos desafios maiores ali para o profissional, não sei se para o clínico, antes de encaminhar para o especialista, o que o senhor vê de maior desafio e dificuldade? A gente escolheu esses 3 temas justamente porque são temas bem focados no clínico, né? O clínico acaba se deparando com desafio nos 3. Então, acho que dá para fazer até uma avaliação em conjunta. Porque tanto quando o clínico ele pega um paciente com sopro, como hipertenso, como com síndrome cardiorrenal, ele sempre fica na dúvida do que está causando o quê, né? E também do que ele precisa intervir ou não, qual o melhor momento para tratar. Então, eu procurei fazer uma mensagem geral de que muitas vezes a gente está tratando até demais esses pacientes, né? Então, assim, a gente pega muito animal que seja por sopro, seja por doença renal, seja por hipertensão, muitas vezes estão tomando medicações que ele ainda nem precisaria. Então, a gente tentou realmente focar nisso. Quando que esse animal que tem um sopro realmente se beneficia de tratamento? Quando que esse hipertenso precisa ser ou não tratado? Não é sempre também. Muitas vezes ele está ali sob estresse, não é nem a doença em si. E por último, quando que o seu tratamento, no fim, está mais ajudando do que atrapalhando, que é o que a gente tem na síndrome cardiorrenal, né? A gente tem muitos pacientes que vêm parecendo que tem um problema renal e ali às vezes é um excesso de diurético. Então eu acho que os 3 temas têm esse traço assim em comum. Você falando de renal, a gente acabou de conversar com o professor Júlio e com o professor Hugo, né? Eles abordaram um pouquinho da doença renal crônica e exatamente o mesmo desafio que o senhor abordou, né? Um animal que chega para o especialista fazendo um tratamento que não é necessário, né? Então, um diagnóstico ali que talvez não tenha sido adequadamente, né? Feito um diagnóstico adequado com o tratamento. E o que o senhor acha que o senhor impactou hoje nos congressistas em relação principalmente ao clínico, né? Eu entendi, assim como os outros professores abordaram, que o senhor está bem na primeira etapa ali do paciente, no primeiro diagnóstico, né? O que eles vão fazer quando receber ou quando achar que é um diagnóstico de sopro, um diagnóstico voltado aí à cardiologia. Acho que é isso que o senhor quis abordar hoje, né? Sim, na verdade, assim, pelo feedback que a gente vê ali do pessoal quando a gente está falando, a gente vê que quem está aqui já está, assim, antenado, porque está atualizado. Então, assim, já sabe que realmente o que a gente vê lá fora, muitas vezes, é mais excesso do que o que realmente eu preciso para equilibrar esse paciente. Quem não está aqui, às vezes, é o pessoal que ainda está medicando antes da hora ou usando o que não precisa. Especificamente isso que você abordou quanto ao rim, com certeza. Você pega um cardiopata, por exemplo. Se eu fizer diurético para ele e ele não estiver precisando, eu vou acabar alterando os exames e os parâmetros de trabalho renal. E aí o Hugo, o Luciano vem para cima da gente. O tratamento... Não, a questão não é o tratamento. A questão é aquele momento em que o tratamento foi indicado ou não. Então, hoje, o que eu mais, assim, eu falei isso em praticamente todas as palestras, o que eu mais acabo fazendo hoje é suspender remédio.
Porque eles vêm muitas vezes com um problema por causa do tratamento não estar sendo feito adequado. Quando o cachorro, principalmente cardiopatia não tem muito, é um pouco diferente do rim, que o rim é meio silencioso ali. Cardiopatia, se deu um problema, todo mundo sabe. O cachorro desmaia, o cachorro tem dispneia, o cachorro para. Então, quando é mesmo, a gente não tem tanto problema. O problema que a gente vê é quando não é e você trata como se fosse. E qual o principal, assim, para eu entender melhor, qual o principal erro nessa confirmação desse diagnóstico que não existe? O que o senhor acha ali? Qual o sinal clínico que ele observa, que ele identifica como se fosse a patologia e não é? Primeiro é a idade, porque assim, a gente está na sala de geriatria justamente para provar que assim, tem alterações que fazem parte do envelhecimento normal do geriatra. Não necessariamente aquilo é uma doença. Então, a partir do momento que você pega um animal que tem ali 10, 12 anos e você ouve um sopro, ele é cardiopata, ele precisa tratar. Não, às vezes ele tem esse sopro, ele até é cardiopata, mas ele ainda não vai se beneficiar desse tratamento. Então, o que eu sinto muito, muitas vezes dos colegas, é essa angústia de, assim, diagnostiquei, preciso fazer algo. Muitas vezes o algo que você precisa fazer é um acompanhamento, é uma prevenção, é um esquema de refazer exames de tempos em tempos. Não necessariamente entrar com alguma droga. Óbvio que são casos e casos. Então, a gente tem casos onde é totalmente necessário e benéfico. Então, justamente, a história é essa. E também encorajar os tutores que não é porque o seu pet ele é idoso que, assim, eu não tenho mais o que fazer, eu não vou ser beneficiado, né? O nosso dia a dia é isso. Então, a gente tem muito recurso aí para poder melhorar a qualidade de vida deles também. Perfeito, professor. O senhor, como citei, presidente da Sociedade Brasileira, docente, né? O que o senhor indica para quem busca a cardiologia? Qual o primeiro passo para se especializar na área? Gente, assim, né? A gente dá aula para pós-graduação, dá para aula para graduação. Hoje em dia, a veterinária, perto de 20 anos atrás, você queria se especializar, você não conseguia. Hoje a gente tem uma oferta muito grande. O nosso desafio agora é, primeiro, ver como você vai se formar, qual o tipo de qualidade de informação, de formação que você vai procurar. E uma coisa que eu falo para quem ainda está na graduação, tentar aproveitar a graduação, não passar a sua faculdade já pensando lá na frente, eu vou ser ortopedista, não vou assistir a aula de coração. Depois, quando chegar o dia a dia e você descobrir que você gosta mais daquilo e não do que você pensou, o tempo você não consegue voltar atrás. Então, assim, se dedicar durante a graduação. E aí, óbvio, uma vez formado, aí você vai ter que procurar os cursos que realmente cumprem os requisitos para um profissional de qualidade. E lembrando, né, aí eu falo até como presidente da sociedade, lembrando que a pós-graduação ela é o início de um processo. Para você se dizer especialista, você realmente precisa ter uma experiência de trabalhar com aquilo. Então, você pode iniciar acompanhando, é fundamental você se formar naquilo, fazer o seu curso, mas saber que o dia a dia, o contato com o paciente, com o tutor a longo prazo é o que vai também te fazer essa diferença entre realmente um especialista que o mercado e que a veterinária precisa, né? O senhor pode contar, aproveitando que a gente está fazendo essas indicações para os profissionais, o senhor pode falar um pouquinho da jornada acadêmica do senhor, dentro da área, Sim. Especialização? Sim, é assim, né, como eu me formei no século passado, né, então, nem sei, a geração acho que é B ainda, não, brincadeira. Mas assim, faz um certo tempo. E aí, o que acontece? Naquela época a gente não tinha nenhum curso de especialização. E eu brinco que eu nem sabia que existia, já estava começando esse processo de especialização. E aí eu brinco que a cardiologia que me procurou, porque eu fui convidado pela professora Marilena, né? Na época, assim, até hoje é um expoente, mas na época era uma das poucas pessoas, a professora Marilena Larson, e aí ela me chamou se eu queria tocar, nem era cardiologia, mas era no setor da cardiologia, um projeto de iniciação. E aí, quando eu vi, eu estava ali. E aí a gente começou a ter mais contato com a rotina. E aí eu comecei a gostar, e a partir dali, claro,
não tinha curso. Então, quando eu me formei, era estágio. Eu acho que estágio ajuda muito também, não só na formação, mas para você sentir se aquilo que realmente você gosta. Porque o que você precisa é se dedicar, você não se dedica a algo que você não goste. Então foi assim. E aí na época, nem ecocardiograma a gente fazia de rotina. Então foi tudo acompanhando. Nossa, tô me sentindo um dinossauro. Mas enfim, Mas verdade. é bom até porque, assim, para o pessoal ver a realidade de hoje, da quantidade de conteúdo que tem, Exatamente, de informação, de literatura, né, professor? A gente estava conversando isso agora. Hoje, assim, tudo parece ser muito fácil, porque, por um lado, isso é ótimo, a gente não estaria, né, no nível que a gente está agora. Mas, por outro lado, a gente tem que saber que nem tudo é tão fácil, né? Então, assim, foi com muito estágio. Depois que eu já aí eu comecei fazendo eletrocardiograma, que era um exame mais acessível na época. Quando a gente começou a ter alguns cursos de eco, fui fazer estágio, e aí, mais recentemente, eu fiz a pós mesmo para oficializar, né, a questão de titulação. Então, acho que foi assim. Professor, queria aproveitar e perguntar para o senhor, falando ali da vida pessoal, o senhor falou um pouquinho sobre ser atleta, entrar no esporte, agora a faixa preta. Ah, sim. Assim, acho que atleta é muito forte, né? Não, é porque assim, gente, o pessoal pede uma curiosidade, alguma coisa diferente. E eu fico tentando pensar quase tudo que a gente faz, de certa medida, tá relacionada com a cardiologia. Assistir série, assistir Netflix, acho que não conta, porque todo mundo deve fazer, né? Não sei. Falar que ia gostar de viajar. Então eu falei pra eles que eu comecei a fazer taekwondo, mas assim, eu comecei por causa do meu filho. Então meu filho na época tinha 9 anos, aí eu seguia ele, então é uma coisa relativamente recente, de 5 anos pra cá. Aí acabou que ele foi pro vôlei, eu continuei, e aí agora minha próxima faixa é preta, mas tô longe de ser atleta. Professor, no máximo isso. E é muito importante também falar para alguns profissionais que já estão mais envolvidos ali na rotina o quanto é importante também a gente ter essa parte de exercício físico, conciliar com o profissional, né? Eu acho que isso ajuda muito na rotina de vocês, porque vocês estão atendendo ali às vezes pacientes críticos, vocês precisam, né? Sim. Estar ali. O esporte ajuda muito a mente também, né? Sim. Atividade física. Eu acho que isso também a gente está conversando. O pessoal que está entrando agora no mercado, eles têm um pouco mais isso de consciência, de qualidade de tempo, otimização do seu tempo. A gente, assim, se beirar, deixa trabalho direto, né? Então... É a primeira coisa que a gente mexe, né, professor? Sono e atividade física. Exato. Aí eu tô fazendo aí... Começando a mais essa parte, fazendo algumas mentorias, alguns cursos e tal. E realmente, você precisa agendar o horário para isso. É seu, né? Exato. Claro, tudo tem seu equilíbrio. O que a gente fala é que a gente tem fases, né? Então, assim, não adianta também você acabou de se formar, tá precisando fazer tudo isso que eu falei. Não existe esse equilíbrio ainda, né, exato. professora? Você vai ficar um tempo desenvolvendo mais um lado da sua vida em detrimento do outro. Mas depois de um tempo, você tem que ter consciência que isso não pode virar uma rotina, né? E aí, nesse sentido, ajuda. Porque tem o horário da aula, e aí você, se não perde naquele horário, você fica sem. Então, é isso aí. É muito interessante, né? Professor, o senhor pode falar um pouquinho para nós de mitos da cardiologia, talvez? Mitos da O que cardiologia? o senhor acha, assim, que seja um mito na cardiologia, na parte de rotina de vocês? Atendimento, assim, o maior mito que eu vejo não pode anestesiar porque já é idoso e cardiopata. Esse, de longe, é o maior. O segundo mito eu estou fazendo esse exame para dizer se pode operar ou não. Então, talvez esse seja até melhor hoje em dia eu abordar ele. Por quê? Muitas vezes o tutor, ou até mesmo o clínico, ele chega para o cardiologista nessa expectativa. Eu vou fazer esse exame do coração, se der algo eu não anestesio, se der algo eu estou liberado para anestesiar. E a gente sabe que o coração ele é um fator entre todos os demais que envolvem essa decisão. Então não adianta eu não liberar um paciente para anestesia e ele morrer daquele tumor de mama que hoje é pequeno, mas daqui 6 meses vai estar enorme. Então, o que a gente faz? Não é liberar ou não, é a gente dizer qual é o melhor momento para liberar.
e como atingir esse momento, né? Ah, eu vou compensar, libero. Vou entrar com essa medicação, libero. Nem preciso disso. Então, acho que um dos maiores mitos eu digo que é esse. Perfeito, professor. E o que o senhor falaria para nós nos últimos tempos? O que evoluiu muito na cardiologia? Algum diagnóstico, algum tratamento? Eu acho que assim, o que mais evolui na cardiologia é a questão diagnóstica mesmo. Então, como a gente trabalha muito com equipamento de imagem, né, principalmente quando a gente fala de ecocardiograma, a qualidade de imagem, a inteligência artificial auxiliando a fazer cálculos que antes demoravam muito tempo, alguns tipos de análise que o ultrassom permite fazer melhoraram demais. A portabilidade de aparelho, então você consegue transportar hoje, tem aparelho de 3, 4 quilos. Então você consegue transportar facilmente de uma clínica para outra e conseguir dar uma gama maior de atendimento para os clientes. Em tratamento, a gente teve algumas drogas novas também, que a gente, há 10 anos atrás, no Brasil, a gente não tinha, por exemplo, né? E a gente também está começando cada vez mais a ir para a parte de algumas intervenções cirúrgicas, né, específicas para alguns problemas onde você consegue também, devido a procedimentos, inclusive, não invasivos. Então, pelos equipamentos estarem menores, né, você consegue fazer cateterismos, algumas correções. Então, eu acho que são essas 3 vertentes aí. E de tratamento, o que o senhor acha que hoje evoluiu mais ali para qual patologia? Basicamente a disponibilidade. Então, por exemplo, a gente não tem, assim, grandes novidades na cardiologia. Mas torazemida, por exemplo, antes não existia no Brasil. Mobendan já é mais recente, mas eu sou da época que não existia também. Então, e existe uma promessa aí da questão de nutracêuticos. Muita gente pergunta. Então, eu acho que isso precisa ter mais estudos para mostrar, porque eu sei que tem áreas onde isso já está bem sedimentado. Na cardiologia, a gente ainda não consegue ter como fala? Uma base, ó, vamos usar. Eu acredito que para o futuro, essas medicações que já existem, essas substâncias que já existem, talvez tenham novas aí indicações para o nosso AIG também. Na parte de inteligência artificial, professor, o que você já vem trabalhando dentro da cardiologia? Ali, cálculos, o senhor falou? Primeiro prontuário. Então, a gente trabalha muito com o paciente encaminhado. Então, uma dica, assim, gente. O meu pior parte do dia é quando tem que fazer os relatórios de como foi sua consulta. E aí, isso, se você tiver gravado, a inteligência artificial te faz um relatório, assim, bem... né? Muito, facilita muito. Otimização de tempo, né? Total, eu acho que é o principal, total. né? E assim, eu comecei a usar justamente porque os médicos, eles estão usando para humanizar o atendimento. Então, você não precisa mais digitar. Você conversa com a pessoa. Então, eu tenho que me adaptar porque eu gosto de escrever enquanto eu falo, mas eu estou tentando, porque a pessoa tem essa atenção, né? Então, isso é uma coisa, assim, relativamente simples que eu já estou usando. Mas na parte diagnóstica, a inteligência artificial, a promessa, né, agora, é fazer as medidas, por exemplo, automáticas do exame. Então, você obtém uma imagem, o equipamento mensura o que precisa daquela imagem. Se a imagem não está boa, ele fala, ó, você precisa melhorar isso, melhorar aquilo. E os cálculos aumentam, na verdade, a velocidade, né? Então, basicamente isso. Perfeito, professor. Para a gente encerrar, queria que o senhor enviasse uma mensagem para os clínicos que têm desafios, né, nessa parte de diagnóstico da cardiologia. O que o senhor daria de recado para eles? Então, vamos lá, gente. Assim, eu sei que sempre fica aquele... eu gostaria de abordar até onde vai o clínico, até Perfeito. onde vai o especialista, porque realmente é uma coisa que acaba dando muito conflito. E aí a gente vê que tem pacientes que não estão recebendo o tratamento que merecem por conta de não ter passado com o especialista. Por outro lado, tem muitos pacientes que eu preciso de um clínico para me ajudar e eu também não consigo. Então eu acho que essa comunicação em algum momento não está sendo feita de forma adequada. Eu acho que assim, a gente tem que entender que com o conhecimento que a gente tem na veterinária hoje, não tem como você dizer que um bom veterinário é aquele que resolve tudo. E isso a gente ouve no consultório. Eu mudei de veterinário porque o outro veterinário nunca me pediu um exame.
Porque ele não pediu, porque depois tem que acompanhar, ele não é especialista, e tudo bem, faz parte. Então, nesse momento, a gente está aí para ajudar. Por outro lado, quando a gente realmente precisa de um auxílio, tentar melhorar essa ponte, assim, entre os dois lados. Perfeito, professor. Muito obrigada pela participação. Obrigado a Foi você. uma honra Obrigado. ter o senhor aqui conosco. Imagina, Um prazer enorme. prazer é meu. Vamos entregar um presente pro professor, Opa. um mimo. É um mimo nosso, professor, Ai, que bom. para agradecer o tempo que o senhor esteve aqui conosco.